Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Iniciando então a nossa terceira semana de lives da jornada da fisioterapia esportiva aqui da Health Play. Hoje nós vamos conversar com a fisioterapeuta Fátima Brum. Então, nós vamos conversar muito mesmo sobre liberação miofascial, reprogramação do movimento humano. Então, vai ser bem legal. Então, vamos esperar agora que a Fátima entre, né, a gente consiga fazer a conexão para a gente poder iniciar esse super bate-papo. A gente colheu ali, né, na nosso stories ali algumas perguntas, então a gente também vai ter a opção aqui de fazer algumas perguntas para Fátima a respeito desse tema tão complexo, tão legal e tão, né, pertinente nos dias de hoje. Então a gente vai só esperar então a gente poder fazer essa conexão com a Fátima e aí a gente começa a bater esse bate-papo. Tá? Então, lembrando que a nossa jornada ela iniciou já, né, essa aqui já é a terceira semana, então as lives anteriores elas já estão disponíveis no nosso feed para quem não conseguiu assistir, para quem perdeu ou quem quer rever. Então já é possível também ali através do nosso feed acessar as lives anteriores, das semanas anteriores. E lembrando também que quinta-feira, né, a partir das 20 horas, nós vamos ter a segunda live aí da nossa semana. Próxima semana é a última semana das lives e a gente vai encerrar a nossa jornada de lives da fisioterapia esportiva aqui da Health Play com uma aula ao vivo. Então essa é a grande diferença aí com relação a essa nossa live de encerramento, né? Vai ser uma aula ao vivo, a gente vai estar ao vivo com uma professora, com uma fisioterapeuta e a gente vai poder discutir, a gente vai poder conversar muito também sobre essas temáticas relacionadas à área da fisioterapia esportiva, do movimento humano. Claro que tem interesse não só para a fisioterapia, mas também serve de interesse para quem é da área da educação física, serve de interesse aí também para quem é da parte da medicina, mais aí a parte da parte de traumatologia, reabilitação, quem trabalha com atleta, quem trabalha com alunos, enfim, tem muito, ou com pacientes, então a gente entende que isso é muito importante, a gente discutir essas questões mais atuais. Ó, a Fátima já está entrando, então só esperar a Fátima solicitar aí a conexão e a gente já inicia a nossa live de hoje, que tem muito assunto, tem muito bate-papo para a gente poder aí conversar, trocar ideias, responder algumas perguntas que chegaram através da nossa caixinha de perguntas, então vai ser bem legal. Fátima, só estou aguardando aqui tua solicitação de participar e a gente já inicia a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, reforçando, né, pessoal? Conversando ao longo dessas semanas também vão estar disponíveis lá no nosso portal da Health Play Pro. Então, olá, Fátima. Boa Oi, boa noite. noite, tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Pô, que legal. Fiquei Deixa muito eu só feliz aumentar um pouquinho aí. o volume aqui. Tá bem. É. Fiquei muito feliz aí com o teu aceite para a gente poder conversar hoje. Que eu acho que tem muita coisa legal para a gente conversar, tem muito assunto legal aí, tem muitos. A gente abriu agora no final da tarde, a gente abriu também uma caixinha de perguntas, então a gente recebeu algumas perguntas aqui, então vai ser bem legal a gente dar uma atualizada aí nessa área muito legal que tu domina. Para quem não sabe, né, a Fátima, ela além de ser fisioterapeuta, ela também é formada em educação física, então isso também acaba sendo mais uma ferramenta importante aí pro teu atendimento no dia a dia, né, Fátima? Então tu acaba Sim, tendo um entendimento muito legal, tu tem visões diferentes sobre o corpo humano, tu tem visões diferentes com relação ao movimento, reabilitação, e eu acho isso muito legal mesmo, de verdade. Bom, eu gostaria primeiramente assim, de que tu falasse um pouquinho pra gente, assim, né? Hoje está tão em voga falar da liberação miofascial, né? Mas até tem uma das perguntas, afinal, o que que é fáscia, né? sim. Que é isso, É, né? é a pergunta, né? É Bom, a pergunta. então, eu sou a Fátima, né? E como você disse, eu sou fisioterapeuta, sou da educação física, profissional de educação física, e é muito importante, assim, para a gente entender esse tecido facial, né? Essa fáscia. Na realidade, a gente diz que a fáscia, né? Vai ter uma definição aí de fáscia como o tecido conjuntivo, né, que recobre, que protege, né, que transmite.
força para os tecidos musculares, mas ela está presente aí em todos os lugares, tá? Então, quando a gente fala em liberação miofacial, a gente está falando da liberação no músculo, né? No tecido e na face que envolve, né? Esse tecido cognitivo que envolve o tecido muscular. Mas a gente tem faces nas vísceras, nas articulações, nos tendões, a gente tem face no coração, para cada local, né? Ela vai, o pericárdio, ela vai ter um nome, né? Então, assim, se for uma face no tecido nervoso, a gente vai ter as meninges, né? São recobertas por face. Só para vocês terem uma ideia, que face não é só face muscular. A miofáscia, e aí, por isso, entender, né, de quando a gente está falando em tecido conectivo, em tecido conjuntivo, pensando na liberação miofascial, a gente está falando mais ao nível do tecido muscular, uma fáscia mais densa, né? Então, quando a gente fala em liberação miofascial, a gente não fala só em face, a gente fala em sistema facial. Porque a fáscia, né, esse sistema facial, ele age, né, em conjunto, né, conectando todas as partes. Então, ele vai agir como um sistema e não como um tecido isolado. Porque a gente né, nós somos um todo. Né? Então, para que a gente possa entender por que que isso funciona e por que que um tecido que tem uma alteração, né, de densidade, ou seja por fibrose, ou seja por uso, por uso ou desuso ou mau uso, né, o estímulo que está sendo dado ali vai gerar uma alteração, né, funcional naquele tecido, na matriz extracelular, que é um componente importante aí do tecido facial. Então, entender desses processos, né? Onde, quando a gente tem uma alteração desse sistema, a gente precisa entender realmente o corpo como um todo. E aí, Perfeito. desculpa, pode. Não, eu disse perfeito. Quando as pessoas me perguntam o que é face, às vezes eu dou aquele exemplo, né? Que quando a gente compra uma peça de carne e aí tem aquela bainha quase transparente recobrindo né, a carne, que na verdade é o músculo, eu Sim. digo, olha, aquela parte quase gelatinosa branquinha que a gente às vezes até pega a faca ali para cortar e tentar tirar aquele tecido bem macio que desliza, eu comento, olha, aquilo ali é a fáscia. E a fáscia mesmo, aquilo ali, Fátima? É a miofáscia, né? Que eu estava Sim, a falando ali. miofacial, sim. Que é o que a gente normalmente vai trabalhar quando faz a liberação, mas a gente pode fazer uma liberação visceral, por exemplo, né? Toda vez que a gente toca no tecido, a gente toca, né, na superfície, a gente está tocando no profundo também, porque a gente tem o que? Receptores sensoriais locais, né? Então tem receptores, Ruffini, Pacini, né? Tem terminações nervosas livres. Quando a gente pensa mais em tecido muscular, a gente está pensando mais em órgão tendinoso de Golgi, que são tecidos, né, que vão responder de outra forma. Então, quando a gente faz uma liberação miofascial pensando em regulação autonômica, por exemplo, a gente está trabalhando no tecido facial de uma forma mais superficial, mas está respondendo também, né, de uma forma profunda. Então, não é o que eu vejo assim, né? O, que a liberação miofascial ela tomou um rumo que as pessoas precisam achar que tudo precisa gerar força, tem que ter muita força, tem que doer, tem que usar instrumento, tem que usar ventosa. Eu, particularmente, uso só a mão, tá? Porque a mão é que vai me dar quanto que tá, qual é o ritmo desses tecidos, né? Como que esses tecidos eles estão conectados, eles estão mais densos. Não se eu usar um instrumento, por exemplo, eu perco essa percepção, né? Mas quando eu consigo sentir como é que esse tecido está, se ele tem mobilidade, né, nos tecidos, e é de uma forma superficial que a gente sente, não é tocando no profundo. Para avaliação do tecido facial, do ritmo desse tecido, eu preciso tocar suavemente o tecido para ver para onde ele, qual é a direção que ele está tomando. Oh, E a legal. direção que ele estiver tomando vai depender do estímulo que ele está recebendo.
né? Então, se eu recebo um estímulo de carga, né, sempre em uma única direção, ou, por exemplo, que eu falo assim, né, quando o paciente me diz, por que que o meu tecido facial está alterado, né? Porque eu tenho uma alteração funcional. E sempre que eu tiver uma alteração funcional e eu mantiver essa alteração sem fazer com que eu consiga modular de novo aquele tecido, né? É, dar funcionalidade de novo para ele, eu vou alterar a estrutura. E aí, quando a gente altera a estrutura, a gente tem uma lesão, que o buraco é mais embaixo, né? Então, se eu mantiver um tecido que tenha uma boa funcionalidade, que tenha uma boa mobilidade, que tenha um bom ritmo, que não tem densidade alterada, eu vou ter uma transmissão de força, né, pela esse tecido facial melhor, mais competente, né? Eu vou ter as rotações que a gente precisa ter no corpo, eu vou ter o corpo indo para todas as direções. E quando eu tenho uma alteração de rotação, principalmente, eu tenho uma. Se eu tenho uma alteração, vou dar um exemplo, para ficar bem claro. Se eu tenho um ombro que roda mais interno, tá? Ou um punho que não faz toda a rotação, né? Toda a pronação, a supinação, desvio unar, desvio radial, que eu vou ter uma alteração da tensão sobre esses tecidos. Então, eu preciso que ele tenha o movimento em todas as suas direções. Se eu tiver uma alteração desse ritmo, eu vou ter uma alteração do tecido facial. Aí eu vou criar densificação. Entendi. Entendeu? Então, por Claro. isso que eu preciso restabelecer as rotações. Porque se eu tenho um ombro que roda muito interno e não faz todo o movimento de rotação interna e rotação externa, se eu não tenho esse gliding, né, que ele precisa, eu vou manter uma alteração no tecido sempre para a mesma direção. E isso vai fazer compressão naquele local. E aí eu vou ter alteração da cartilagem. E aí eu tenho uma formação, por exemplo, de artrose. Então, a artrose não é sobre só ter, porque eu corri, porque eu isso. Não, se tem movimento, não é porque tu correu que tu tem artrose. Tu tem uma alteração, né, da cartilagem, porque tu não deu a mobilidade que aquela articulação deveria ter. Né? Então, não é sobre. E aí, o Daniel Lieberman fala no livro dele, né, sobre a evolução do corpo humano, acho que é a evolução do humano, que ele é um professor em Harvard, e ele diz que nunca se teve tantas pessoas com dor nas costas, com pés pronados, né, com lombalgias e pronação nos pés, justamente e desenvolvendo artrose, porque eles não têm liberdade de movimento. Então, quando eu tenho liberdade de movimento para todos os planos, eu tenho uma melhora da funcionalidade do tecido facial. Então é muito simples assim gerar transmissão de força. Basta que eu tenha um tecido livre, que eu consiga gerar mais input neural, mais informação, né, do músculo para o centro, né, que eu consiga fazer com que eu tenha muito mais conexão, muito mais pool de recrutamento desses tecidos. Né? Isso aí é bem importante a gente que trabalha com o movimento. E como que eu reprogramo isso, né? Quando eu restabeleço uma função para esse tecido que não estava tendo, porque ele estava com a diminuição dessa informação para o sistema nervoso central, e eu estabeleço uma nova função para ele, o que que ocorre? Eu consigo melhorar essa transmissão de força, ter mais recrutamento, ter mais hipertrofia. Por isso que cresceu tanto a procura por a liberação miofascial, que eu vou te dizer, eu não gosto de ter esse olhar, um olhar estético, tá? Mas um olhar funcional no pessoal que pratica o bodybuilding, né? O pessoal que quer gerar mais hipertrofia, por quê? Porque melhora a transmissão de força. Né? Eu tenho um tecido que consegue ter uma conexão e fluir melhor. A mecânica de fluidos desses tecidos, ela consegue ser mais equilibrada. Né? E aí a gente diz assim, por que quando eu tenho, não sei se tu queres fazer alguma pergunta, mas como já vem as coisas assim na minha cabeça, né? Que são aquelas perguntas que não querem calar, que os pacientes sempre perguntam, né? Por que quando eu tenho um aumento do meu estresse, eu tenho mais dor?
né? Eu formo mais essas contraturas, né? Que se fala, esses pontos gatilhos, esses trigger points, principalmente nessa região de trapézio, de pescoço, e a região lombar também é bem, sofre muito, né, com o estresse, porque eu tenho um tecido que responde a células que chamaram os fibroblastos, que tem um poder de contratilidade, né? Por exemplo, a gente sempre viu que o tecido muscular tem o poder da contratilidade, que é uma propriedade do tecido musculoesquelético. Mas quando a gente pensa em face, opa, mas a face se contrai, sim, ela tem esse poder de contratilidade pelos miofibroblastos. Então, quando eu tenho uma tensão gerando no meu corpo, eu tenho um sistema nervoso autonômico, né, que a gente vai dividir ele lá em simpático e parasimpático, eu aumento a simpaticotonia, né, esse tônus simpático, fazendo mais contração, eu tenho mais tensão gerada sobre esses fibroblastos. E aí eu vou causar mais rigidez e provavelmente eu vou ter uma tensão alterada desse tecido que vai formar mais densidade, alterar a densidade do meu tecido conjuntivo. E aí é por isso que a gente tem que pensar que não é que liberar o tecido facial não somente pela terapia manual. A terapia manual eu posso te ajudar né, a sentir mais, ter mais consciência sobre esses pontos, e também quando eu pressiono esses pontos, eu tenho eu posso ter um sinal de repercussão em algum outro local. E aí só o paciente vai dizer, essa é a minha dor, é isso que eu sinto, exatamente esse trajeto. Então eu tenho um ponto gatilho ali que está sendo, que está ativo, né? E eu preciso retirar. Mas eu tenho que entender por que que esse ponto, né? Quem veio primeiro, o ovo a galinha, né? Por que que esse ponto ele está ali? Isso é causa ou isso é consequência, né? Isso. Aí então, que nem eu digo assim, ó, fazer e apertar, qualquer um faz, né? Mas assim, por que que eu estou assim, né? Será que tem a ver com esse environment, né? Que seria a ambiência onde eu estou inserido? Será que eu estou sempre contraído porque, né? O emocional, o que que desencadeia isso? Ou será que é por algum movimento em que eu não tô tendo funcionalidade naquele momento, e aí eu estou sobrecarregando esse tecido? Ou será porque eu não faço exercício nenhum e eu tenho, de alguma forma eu tenho uma fragilidade maior, né, para compensar essa sobrecarga, né? Ou Perfeito. será que eu estou sobrecarregando demais? Então são várias perguntas e eu preciso entender a causa, e quando eu entendo a causa, eu realmente eu consigo ter o resultado e a solução do problema do paciente, né? Então, acho Perfeito. que entender esse processo é fundamental, e não somente buscar o, a desativação do ponto do local, mas entender, será que esse pé, que é um captor de movimento, ou os olhos, ou os ouvidos, onde que não está tendo uma boa informação, né? Onde é que não está conseguindo trazer, não está conseguindo trazer todas as informações para ter uma boa transmissão de força? Fátima, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, vamos lá, a gente sabe que o sedentarismo, ele gera um desarranjo na face, né? Sim, Mas a gente sabe também que o treinamento físico, ele também promove esse desarranjo, né? Ele pode promover esse desarranjo. sim. Então, a minha pergunta que fica é, vamos lá, o que seria interessante para o indivíduo, né? Independente se ele faz exercício ou não, seria bacana que ele fizesse uma sessão de liberação miofascial, o que? Uma vez por mês? Ou vai depender de como é a prática de exercícios dessa pessoa? Ou o treinamento acaba impactando no número de sessões no mês? Ou não? O bacana é que ele faça uma sessão a cada 2 meses, ou ele pode fazer um padrão de liberação semanal, quinzenal ou até mensal. O que que define isso? O que pode Tá. ajudar a definir isso? Bom, primeiro, assim, ó, se é vamos dizer assim, bom, a gente sabe que a face precisa de movimento, tá? Isso é Tá, fundamental. legal. Então, Então, na se, verdade, o sedentarismo ele acaba sendo pior do sim, que o indivíduo que faz exercício.
Com certeza, isso é certo, porque, que nem eu digo, não adianta ficar tomando colágeno e não se exercitar e ficar sentada. A face não gosta de ficar sentada, porque o fibroblasto, que é essa célula que forma o tecido conjuntivo, que forma o colágeno, ela precisa do movimento. Perfeito. Sem o movimento não existe tecido conjuntivo, ele precisa estar em constante estímulo. Movimento. Então, Perfeito. movimento, movimento. Agora, se eu tenho um tecido que está disfuncional, né, porque ele tem uma densidade alterada, ou porque eu tenho uma cicatriz, ou porque fez uma cirurgia, ou porque tem movimentos repetitivos e que manda tem uma demanda muito grande para De... aquele, para aquela articulação, alguma coisa assim, eu posso ter uma alteração das rotações. E aí, quando eu tenho alteração das rotações, eu preciso o quê? Melhorar o ritmo do tecido facial. Então, se eu tenho aí a gente avalia esse ritmo, né? Como é que tá esse ritmo? Se ele está mais interno, se está mais externo. Às vezes é uma sessão para isso. Tudo vai depender da cronicidade, Ah, né, legal. de cada um. Às vezes é Legal. uma sessão só, daí tu coloca, ele vai lá fazer esses sentir a diferença, sentir que ativou mais a minha musculatura, né? Tem gente que diz assim, bah, eu faço um supino, mas não vem o meu peitoral, vem do lado, mas não vem do outro. Que é uma pergunta que hoje eu estava atendendo um cirurgião plástico, ele me disse isso também, né? Eu dei esse exemplo para ele, e ele disse, bah, eu ouço muito isso. Daí eu expliquei o porquê, né? Porque se tu não tem uma boa ativação, tem uma inibição maior daquele lado que tem dor, por quê? Porque ele tem menor transmissão de força, tem menor informação para o sistema nervoso. Então ele vai ter vamos digamos assim, tá mais off, né? E Entendi. aí vai sobrecarregar o lado contralateral, porque aqui ele vai trabalhar muito mais. É como se eu tivesse aqui muitas lâmpadas e um único interruptor, no qual eu acendesse, né, apertasse o interruptor e tivesse 10 lâmpadas e só duas tivessem realmente funcionando, Acesas. né, acesas. Então, ia ter uma sobrecarga muito grande para essas duas. E assim acontece com o corpo, porque o corpo ele sempre vai para onde tem a menor resistência. Então, se ele não está tendo força suficiente para segurar, para estabilizar, ele vai, né, como um carro. Se eu tenho um carro que desgasta muito de um lado, é porque o outro lado, né, não está conseguindo segurar, né, e aí está gastando mais de um lado do que o do outro. E isso é importante, porque se eu não tenho se eu tenho uma inibição do lado contrário, porque às vezes dói o direito, mas o bandido é o esquerdo, né? Porque o esquerdo não tá gerando força. Mas eu Sim. preciso fazer com que ele melhore, né? Para que ele consiga gerar força para poder diminuir a sobrecarga no direito. Se eu tratar o lado onde tem a lesão, A onde está dor. ocorrendo a lesão, eu não vou estar sendo, eu vou estar sendo contraproducente, porque eu não estou vendo onde está o problema, né? Deixa eu te fazer a pergunta, porque Então, tu daí falaste no início. deixa eu só te Ah, responder isso que eu ia te dizer. A liberação ela pode servir e é um recovery. Tu pode, assim, ó, como tu dorme todos os dias, é um recovery, né? Tu vai lá, gastou energia, tu vai lá, depletou o sistema, vai lá e repleta o sistema tudo de novo, com alimentação, com sono. E com o tecido facial é a mesma coisa. Se tu gerou disfunção, aí tu vai, faz a liberação uma vez por semana, como uma manutenção, tu vai lá e equilibra os tecidos de novo, tá pronto para fazer tudo de novo. a gente pode então olhar a liberação miofascial como um recovery. É um recovery, sim. Ela é usada como recovery, assim como a imersão no gelo, né? A liberação miofascial, a massagem, a liberação miofascial mais especificamente, porque ela vai olhar muito para a miofáscia, né? Perfeito. Assim como o sono. Então, tudo acaba entrando na categoria dos Isso recovery. Tudo aí, sono, alimentação, a gente é como se né? fosse, a gente dá aquele Diminuição do estresse, reset. A gente dá um isso reset, a gente aí, limpa a máquina. Perfeito. isso aí. Tu falaste lá, Fátima, no início, questão dos ângulos, das rotações, né? A gente vê também, a gente acompanha muita lesão de atletas de joelho. Ali praticamente não existe muita rotação, né? O joelho tem aquele plano dele da flexão e extensão. Mas isso também acaba se implicando nesse sentido. Vale também essa questão da liberação para tratar um joelho também, um tornozelo, porque daí tu não tem essa rotação que tu falaste inicialmente. É mais realmente a Sim, flexão e sim, extensão. sim, né? Tá, mas aí
Aí é excelente a pergunta, tá? Porque assim, ó, o joelho, eu estava atendendo uma reumatologista agora, minha última paciente, eu dei exatamente o exemplo que eu vou te dar agora. O joelho, ele só é considerado uma lesão primária quando acontece um trauma. Daí tu tem certeza que ocorreu aquela lesão porque foi traumático, né? Um jogador tá jogando futebol ou caiu, uma situação de trauma. Daí tu sabe que a causa foi traumática. Mas quando o joelho dói, né? Ah, eu fiz uma lesão de menisco, eu tô com o meu problema de ligamento, meu joelho está sempre doendo, mas não tem um histórico de trauma direto, né? Sempre, o joelho ele está no meio. Então, ou vai ser um problema do pé ou do quadril. Ah, Ou eu tenho uma pronação muito grande, né? Ou uma pronação do pé, ou uma supinação, um VAR, um valgo, e isso vai sobrecarregando, ou está embaixo, ou está em cima, e o joelho vai estar no meio. Então, essa medialização, ou essa lateralização, vai depender do posicionamento do pé e do quadril. Então, eu preciso, quando é joelho, eu preciso não tratar o joelho, saio tratando, botando o laser, já está lá o problema já está instalado. Eu preciso ajudar o paciente a melhorar a questão da dor. Mas eu preciso entender que se eu só tratar a consequência, eu não vou estar tratando a causa. Então vai voltar. Eu preciso ver como se eu tenho muita rotação ou pronação no pé, eu preciso trabalhar aqui, porque às vezes eu nem preciso tratar o joelho. Só ia melhorar essas articulações mais distais, e eu vou conseguir, né, mais axial, eu vou conseguir ter uma resposta bem positiva e talvez eu nem precise botar a mão lá no joelho dele. ah, E daí eu já vou que deixar legal. ele equilibrado, né? Ele vai Tá, estar ativando a região lateral, medial, anterior, posterior, porque ele vai estar trabalhando no eixo. Eu vou deixar ele no eixo. perfeito. Por isso da importância da avaliação, Fátima. E por isso, assim, ó, eu não consigo imaginar um paciente sem tratamento deitando na maca direto e me dói aqui, e eu vou lá e vou fazer. Não. Por isso, assim, eu sou crítica em relação a isso, porque é o que a grande maioria das vezes acontece. O paciente diz, eu fiz liberação, mas ninguém me fez a avaliação, eu deitei, aí eu fiz, melhorei um pouco, mas voltou, mas volta ou melhorou um pouco, mas não resolveu, porque não achou a causa do problema. E aí sim, tu vai trabalhar em cima desses pontos, desse circuito, né? Porque é um circuito. Eu vou conseguir trabalhar dentro desse circuito baseado no que está acontecendo com o meu corpo, né? Se eu olhar para o que está acontecendo com ele, o circuito vai me mostrar todo o trajeto. Todo esse trajeto vai estar sendo digo que o corpo fofoqueiro, né? Ele vai estar te mostrando. Basta com que tu tenha um bom olhar para poder entender o que está acontecendo com ele. Não, sensacional, achei bárbara a tua explicação, porque realmente o joelho ele não tem a rotacional, ele não é rotacional. Porém, o tornozelo é, e o quadril também é. Então, provavelmente, o estresse dessa articulação do joelho provavelmente vai estar relacionado ou ao pé ou ao quadril. Exatamente. Pô, Porque muito assim, legal. é, Muito, sempre tem que. muito legal. Eu até fico assim pensando, como é que alguém. Agora, às vezes, meu lado meio crítico. Como que alguém pode ser especialista em joelho sem olhar o pé? Aliás, assim, ser especialista em qualquer coisa, né? No ombro, no cotovelo, porque o cotovelo está inserido, né, no membro superior, que tem uma ligação toda com a escápula, que se altera a torácica, vai alterar a cervical, enfim, é o todo. Tem que entender o que está acontecendo no sistema. Ah, Fátima, sensacional, perfeito, ótimo. Por que que eu também estou te perguntando tudo isso? Porque assim, eu conheço pessoas que, por exemplo, fazem musculação, mas também correm como usam a corrida como terapia. Eu sou uma pessoa que gosta de correr como terapia, né? Só que para o corpo, fisicamente, tudo, a musculação e a corrida, tudo gera estresse para esse corpo, né? Sim. Mesmo fazendo uma terapia para a cabeça quando a gente sai para correr,
a gente também entende que isso pode ser um recovery para a cabeça, mas não é um recovery para o corpo, Sim, né? Porque o corpo está sofrendo estresse. Então, mais interessante ainda, mais importante ainda, essa pessoa se organizar e fazer um programa de liberação miofascial. É isso? isso. É assim, tem gente que me diz assim, como tu lida com a ansiedade, né? Como que eu pergunto, como, na minha avaliação eu pergunto isso, Eu como corro. que é Eu isso, como corro. é que tu lida com o estresse? Eu descarrego na corrida, né? Daí está, mas aí tá cheio de dor, mas tá correndo. Mas o corpo nunca recebe um carinho, né? Será que ele não precisa? Ele só leva pau, né? Se eu não tô lá no peso, eu tô na corrida. Tá tudo certo, né? Que bom que tá correndo, é porque tá armazenando, tem armazenamento elástico, não, o velho não corre, né? Eles não saltam, porque eles não têm o armazenamento elástico que deveriam, né? Por exemplo, o pular fica difícil porque tu perde essa flexão e extensão, essa dorsiflexão e essa flexão plantar já não fica, essa mobilidade, né, do tornozelo já vai diminuindo. E a gente precisa saltar, por isso que tem esse aumento de tantos exercícios pliométricos, né? Que bom, todo mundo deveria fazer saltos, todo mundo deveria fazer pliometria, né? Não há nenhum problema em correr, né? O correr também trabalha e não perder esse, Esse essa componente, propulsão da marcha, né? esse Que a gente componente perde nessa propulsão, elástico, o esse componente componente elástico. elástico. Legal, E aí a Fátima. gente começa a entender por que lá na infância a criança, né, pula tanto, pula corda, pula sapata, porque é o desenvolvimento motor natural, precisa disso. Só que na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente deixa de fazer isso, né? Não corre mais, não salta, né? Só caminha. Tudo bem, quer correr, ótimo. Se puder correr, corra. Se tiver que caminhar, caminhe. Mas, assim, precisa também ter o day off, né? Perfeito. Precisa fazer aquele dia que tu. Bom, hoje eu vou fazer uma coisa para mim, para o meu corpo. Vou fazer, sei lá, uma sauna, vou fazer uma liberação, vou fazer o gelo, vou fazer botas de recovery, vou fazer tudo isso, né? Porque precisa também baixar o sistema nervoso autonômico, uma meditação, qualquer coisa que baixe o sistema. Porque se o sistema estiver sempre aqui, ó, em hipervigilância, se o sistema estiver sempre ruminando alguma coisa, isso é um desgaste energético muito grande para o sistema, né? Isso gera estresse. Então é importante que a gente possa realmente pensar sobre isso e fazer uma coisa diferente. Isso é um recovery. É tu poder fazer algo que seja prazeroso, né? Que diminua essa vigilância, que tu saia um pouco, né? Saia desse foco só do exercício. Porque tem gente que faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, emenda de novo. E aí o corpo, né? Tem uma hora que, né? Ele diz, ó, por favor, né? É um exagero. E esse exagero também precisa ser compensado. Como a gente sabe, né? Nem Não, 8 nem perfeito. 80 e acho que a gente tem que manter ali o 40. Não, eu achei bárbaro isso, porque realmente muitas pessoas, e eu acabo me enquadrando nisso, e saem para correr porque eu preciso realmente fazer um reset na cabeça, mas a gente não faz esse reset no corpo, né? Porque Sim, a exatamente. corrida, ela é Mas impactante. na medida que a gente também diminui esse sistema, essa vigilância, esse tônus alterado, indo para um sistema mais parasimpático, eu vou te dar um exemplo, que a respiração é um super, né, é uma forma da gente conseguir fazer muito, resetar essa vigilância. Porque assim, quando a gente inspira, e a gente vai pensar num sistema nervoso autonômico mais primitivo, né? Porque a gente Ah, evoluiu tudo, mas o nosso cérebro não evoluiu tanto assim. Então, a gente ainda está sempre em luta, fuga ou congelamento, né? Então, baseado na teoria de Porges, né, de Stephen Porges, baseado na desautonomia da teoria polivagal, né, que é exatamente isso, é sempre ou estar em vigilância, ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela, paralisa, né? Então, isso é de uma importância bem grande, que quando a gente começa a baixar
o corpo também, não é só a cabeça, o corpo relaxa também. E também é uma forma de diminuir o estresse. Aliás, é um excelente. Então, assim, para ilustrar isso, quando eu inspiro, né? Quando eu tenho medo, eu tenho medo ou me assusto ou acontece alguma coisa que me impacta, a primeira coisa que eu faço é eu, né? E quando eu tenho um momento de prazer, alívio, ai, que alívio, eu expiro. Então, quando eu me inspiro, eu fico muito mais simpático do que parasimpático. O parasimpático é quando eu, Relaxa. ai, que coisa boa, relaxei. Então, isso, o tempo expiratório tem que ser muito mais longo do que o tempo inspiratório. Né? Eu tenho que inspirar, tipo, inspiro em 4 e expiro em 8, ou expiro em 2 e expiro em 4, para que eu possa chegar num estágio muito mais relaxado. Né? Então, também é uma forma excelente da gente fazer, e às vezes é muito melhor que qualquer outra coisa. Pode colocar, sei lá, uma música, ou vai em contato com a natureza, onde tu se sentir melhor, fazer fazer isso é fundamental, né? Realmente é o melhor recovery, né? Tem Pô, gente que legal, usa Fátima. gelo, eu gosto de Sim. usar, eu uso o método Wim Hof, né? Eu fiz formação com o Wim Hof, e, e aí eu entendi muita coisa, assim. Eu entendi como a gente está presente. O que é estar presente, né? Para mim, quando eu faço lá o gelo e vou respirar e conseguir aceitar, né? Eu estou muito presente porque eu não tenho como pensar em outra coisa a não ser aquele momento, né? Eu preciso estar ali presente com a respiração para poder controlar melhor, organizar melhor, né? O meu sistema, o meu corpo, meu sistema nervoso autonômico. Tá, então o bacana seria quando eu for fazer minha sessão de liberação miofascial, que o paciente, né, ou a pessoa que está ali recebendo a liberação, ela também esteja conectada com a sua respiração. Sim, sim. Aí tu vai ter muito mais, ele vai relaxar mais os tecidos, né? Os fibroblastos, o miofibroblasto que está lá simpático, ele vai começar A a se, distensionar. sim, a distensionar, porque o corpo vai sair daquela simpaticotonia, né? Aquele tônus aumentado, Legal. né? Ele não vai estar, ou quando a gente está com raiva ou estressado, a gente fica nesse sistema, né? Nessa simpaticotonia. Então a gente precisa baixar isso para poder ter uma resposta melhor do corpo, né? E aí tu vai poder melhorar mais aí a tua sessão, né? A sessão Porque da liberação é, miofascial. a dor crônica ela está ligada muito com a desautonomia, né, do sistema nervoso autônomo, que é o nervo vago ele tá muito ligado quando ele está em desautonomia. É preciso, é necessário, né, a gente regular isso, e a regulação é feita com terapias crânio-sacrais ou com toque mais sutil. Esse toque é um toque um pouco mais sutil e usa muito da respiração. Legal. A Fernanda está perguntando aqui como é que a gente faz para o paciente entrar na mesma respiração. Acho que ela está perguntando como o paciente ele consegue modular também a intensidade, ficar mais tranquilo no processo, né? Não, na realidade, assim, é a Fernanda, quem perguntou? É a Tá, Fernanda. Fernanda Paranhos. Fê Paranhos, dela do LPF. Então, Fê, ah, entrar na mesma respiração da gente. A tua respiração não vai estar junto com a respiração dele, Do né? paciente? Do É, paciente, porque se ele tiver uma respiração muito rápida ou muito ansioso e tu tá numa outra vibe, tu tá com uma respiração, tu tá mais calma, ele não vai estar na tua respiração. O que é tu vai verdade. fazer, e eu tenho certeza que tu sabe disso, tu vai medir, né, como que tá, ela fez o curso comigo também. Então, como é que por isso que esse nome é estranho, o nome dela.
Então, o que que tu vai fazer? Tu vai, primeiro, durante 30 segundos ou 1 minuto, tu vai ver quantas incursões respiratórias ele vai fazer, né? Por exemplo, se tu contou em 30 segundos, ele fez, sei lá, 6, né? Então, foram 12, né? Por minuto. 12 por minuto é bastante, né? Então, significa que ele está tendo uma respiração mais voltada à ansiedade. E a gente sabe que quando a gente consegue fazer com que ele module a respiração, né? Eu uso a respiração do Wim Hof, tá? Eu não uso outra respiração porque eu acho que ajuda bastante e a pessoa entende melhor essa respiração. E aí, no final, quando eu vou medir de novo, né? Quando eu vou aferir, a respiração dele, depois de ter treinado isso, ele tem ali, às vezes, 3, 4, tem gente que tem 2, e 3, 4 vai dar ali 6, metade em 1 minuto, né? E Ah, isso legal. Então, acontece. E aí, legal que a gente pode controlar o número de repetições pelo minuto. sim, porque é a forma que tu vai contar, colocou ali, coloca a mãozinha lá no diafragma, né? E aí tu vai Sim, sentir, toda vez que ele fizer uma incursão de inspiração e expiração, tu vai contar um ciclo. perfeito. Então, né? Se chegou aqui, o cara tá em 1 minuto, sei lá, deu 14, ele tá muito agitado. Tu precisa baixar. Como que tu vai dar aula para uma pessoa que tá tão agitada assim? Né? Tu precisa Perfeito. baixar também para que tu possa ter uma boa sessão de treinamento ou uma boa sessão de liberação. Não posso começar com ele que veio correndo e já deitou, né? Eu preciso baixar o sistema, eu preciso que ele. Opa, a terra aqui, né? Ó, vamos esquecer tudo agora e vamos respirar. E aí sim a gente pode começar a fazer um trabalho mais produtivo, né? Fátima, deixa eu te fazer uma pergunta. Como através da liberação miofascial é possível fazer uma reprogramação do movimento? É possível Então, isso? Que eu sim, sei que tanto tu vai dar um curso sobre isso, então agora eu quero começar a sim. entrar nisso. Sim, o que eu falei assim, ó, se eu tenho uma alteração do ritmo, por exemplo, quando eu vejo que o paciente ele vem assim, tem dor no quadril, aí tem dor sacroiliaca, tem muita sacroiliite, aí começo a ver como é que está o ritmo, né, das cristas ilíacas, faço alguns testes, e aí percebo, por exemplo, que ele não está com uma boa rotação externa. Ou ele me diz assim, quando eu vou colocar o sapato e eu levanto a minha perna para amarrar o tênis, eu estou sentado, eu não consigo fazer esse movimento. Me dói o quadril ou me dói a virilha, né? Então eu já sei que esse paciente está com dificuldade de rodar externo. Então a tendência dele é rodar interno. Ele tem mais rotação interna do que externa, né? Isso já me abre assim de entender o que está acontecendo naquele circuito, né, que eu te falei, naquele caminho. Então, eu entendendo esse caminho, eu melhorando, né, esse ritmo do tecido, tirando aquela tensão exagerada que está sobre essa região mais nessa linha mais média do corpo, vindo desde lá do pé, toda essa região de adutores, obturadores, região do pubis, né? Muitas vezes toda essa região também do abdômen, aí a gente tem que avaliar, e eu preciso restabelecer movimento. E aí eu vou usar o quê? O exercício. Daí vou usar alguns exercícios de mobilidade, eu posso usar exercícios do CARS, né? Que são os movimentos controlados articulares rotacionais, e aí eu consigo restabelecer, né? Porque eu permito o deslizamento entre esses tecidos com a liberação, mas eu também posso permitir com outras técnicas, né? Como, por exemplo, uma técnica de energia muscular ou uma técnica de CARS. O que tu vai usar tu tem que entender os princípios. Na medida que tu entende os princípios, a ferramenta tu vai buscar, né? Se eu não rodo, qual o exercício que eu posso fazer para melhorar essa rotação que não está acontecendo, né? E aí enfim, nesse meu curso eu mostro quais são esses exercícios, né? E pode ser, né? Eu sou um osteopata em formação, né? E eu vejo assim dentro da osteopatia
muitas vezes tem coisas que eu olho assim e digo, não, peraí, isso aí eu não precisaria usar essa técnica, tanta coisa, eu só fazer um exercício, que já é o suficiente. Ali, faço ali, em 5 minutos, eu já restabeleço. Então, é importante a gente entender o que, que o corpo está te mostrando, né? E quando tu reprograma, ele sai daquele padrão e começa a ativar outros, os músculos que estavam mais inibidos, digamos assim, Perfeito. porque eles não estavam Uhum. conseguindo transmitir força. É simples, às vezes aí vai, hoje vou fazer exercício depois da liberação. Eu posso fazer isso? Deve. Muitas vezes, mas eu fiquei tão relaxada, fiquei tão bem. Tá, então esse dia usa isso como teu recovery, teu day off, vai passear, vai para casa. Muitas vezes o sistema nervoso autonômico ele fica Relaxa. muito relaxado, ele tem mais sono, né? Daí isso não. Então respeita o teu corpo e eu ouço o que ele está dizendo. Não, mas eu me sinto bem, eu gosto de fazer exercício depois. Beleza. E aí ele pode. A gente diria assim que até seria fazer algum exercício depois seria benéfico, porque daí tu chamaria aqueles músculos que não estavam, digamos assim, funcionando, né? Não estavam ativando, e aí tu reorganizou aquele padrão. E Olha, talvez seja só, e aí não vai desorganizar mais. Né? Tudo depende da cronicidade. não, perfeito, ótimo. Depende muito também de como a pessoa se sente pós-sessão, então. Isso aí. Se ela Como, quiser né? quer manter aquele padrão mais tranquilo, relaxa, deixou o treino para antes da sessão e finaliza o dia com a E sessão e está tudo certo. ou faz Ou, antes, ou faz ou faz no antes, outro dia. ou faz no outro dia, Ou perfeito. se né, não Se tem certo sente e não tem bem, errado. boa, muito legal, não sabia disso, Fátima. É. Tu falaste lá no início, lá, a gente já está indo para a reta final aqui, prometo, mas eu preciso fazer mais uma pergunta. Tu falaste no início lá da nossa live de hoje, Fátima, que os fisiculturistas estão procurando fazer a liberação miofascial com o objetivo de buscar hipertrofia muscular. Sim, porque como se eu tenho essa densidade alterada, porque assim, ó, se eu tenho o ácido hialurônico, né, que é o Tá. hialuroniano, que é um tecido que densifica muito, porque é uma molécula, uma macromolécula, é uma molécula grande. Então, muitas vezes ele não consegue, porque tem muita densidade, né, porque, ou porque tem cicatriz, ou porque tem um movimento disfuncional, não consegue transmitir força, né, não consegue gerar força suficiente para ativar e ter mais pool de recrutamento, ou seja, para gerar hipertrofia. Então, quando eu consigo, através da manipulação, através da terapia manual facial, eu consigo fazer com que essa molécula fique mais, ela menor, ela vai se ligar com mais água, né? Porque ela é amiga da água, né? Sim. Digamos. Ela precisa ter água ligada, que a gente chama. E então, quando eu consigo diminuir esse tamanho dessa molécula, que ela é grande, eu consigo fazer com que ela se ligue mais com a água, deslize melhor, tenha esse gliding melhor e consiga transmitir força de uma forma mais eficiente. Né? Então, transmissão de força tem a ver com a densidade do tecido. Quanto mais fluídico for esse tecido, mais eu vou gerar mais hipertrofia. Por Que isso legal. que eles têm procurado cada vez mais isso. Mas vai É fazer. aquilo que eu disse lá, ó, que eu te falei, eu faço subindo, mas não vem. Depois que eu comecei, eu aumentei a minha massa. Aumentou meu volume É, muscular. por isso, porque eu consegui transmitir, fazer que houvesse uma transmissão de força mais eficiente. Pô, muito legal. Fátima, a gente está chegando no final da nossa live de hoje. Eu gostaria de fazer, então, dois pedidos. Primeiro, que tu dissesse para a gente aqui qual é o endereço hoje da clínica, como é que vocês estão ali. Você continua ali na Bordini? Sim, é na Bordini 487, terceiro andar, em frente ao Zafari, tá? Uhum. E agora, no dia 26 e 27 de outubro, sábado e domingo, eu tenho o curso de liberação miofascial, baseado em, então, 27 anos de carreira, né? E olhando sempre para o sistema através do movimento, e olhando para o movimento e não pensando só na terapia manual como paciente deitado e inativo, né? Porque tem grande tendência a paciente querer ficar deitado lá e não querer fazer o movimento.
mas que o gerente da reabilitação é o movimento. Eu preciso fazer com que ele melhore o sistema para colocar ele se movimentar e ter uma transmissão de força eficiente, e é isso que vai mantê-lo, né? É isso que vai manter o padrão funcional dele e melhorar toda a capacidade funcional para o envelhecimento, gerar mais produção de marcha, poder pular, poder saltar, e ter um sistema que seja equilibrado. E aí ensinar, né? Não ensinar, né? Porque ninguém ensina a gente, ninguém ensina a respiração, né? A gente sabe respirar. É melhorar, né, a capacidade dele usar a respiração para também diminuição de dores, melhorar o desempenho. E a gente sabe que atletas usam muito, a própria o LPF aí usa como um sistema neurodinâmico, né? A respiração para poder ter melhor performance. Então, a respiração é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E se a gente tiver, como eu falei lá, com um tônus muito, sempre aquela tensão exagerada, isso vai alterar a nossa respiração, porque a respiração modula a emoção, né? E Então, na aí verdade, esse curso, na verdade, que tu vai aborda tudo isso. promover, ele são os três, pelo que eu estou entendendo, são três pilares, três grandes pilares, que é o movimento, a liberação miofascial e a respiração. E a É isso? respiração. Sim, isso é fundamental, porque eu não tenho como ficar sempre, né, naquele estresse, porque Sempre em estresse vigília, né? Vigília máxima, plena, né? porque eu falo assim, ó, não adianta tu se alimentar direitinho, fazer exercício, se tu tá sempre no nível de estresse, tu vai estar sempre inflamado, né? Então é necessário que tu tenha, né, uma qualidade de vida, mas pensando qual é o teu nível de estresse, porque isso vai mexer com tudo. Vai mexer Perfeito. com sono, vai mexer, vai a inflamação, e o grande problema das inflamações são a produção de radicais livres, né? Quando a gente não tem um pareamento de elétrons na última camada, né? Então a gente precisa parear isso para poder ter um equilíbrio. E aí a gente vai produzir muito menos radicais livres e a gente vai ter muito mais vias antioxidantes, né? Redução de lesão, né? Isso. Redução de lesão é o que a gente busca. Puxa, Fátima, que legal, estamos chegando perto do nosso horário aqui. Primeiro, então, gostaria de te agradecer novamente por ter aceitado o convite aí da nossa jornada de lives que a gente está promovendo aqui na Health Play. Dizer que, puxa vida, é muito bom te ouvir, fazia um tempão que eu não te ouvia e é muito bom te ouvir. Obrigada. Esse curso que vocês vão desenvolver lá, vai ser lá na clínica, vai Lá ser na ali na clínica, Borginho, né? Esse curso eu só ele é dou para para 10 pessoas. Eu são limito em 10 10 pessoas, pessoas, tá? E ele para é não perder aberto, qualidade. não, é evidente, ótimo. E ele é aberto para profissionais da educação física e para fisioterapeutas também, é isso? É o público? Fisioterapeuta, osteopata, médico, ahn, pessoas que lidam com o movimento, né? Ah, Aí entra professor de educação física, fisioterapeuta, olha aqui, alguém está osteopata, quiroprata. perguntando se o curso vai ter online. Não, Olha, não. tu acha que não? Eu tenho que te fazer uma proposta. Como a gente é uma plataforma de ensino online, quem sabe um É, dia te convençam a produzir não, um conteúdo online. é, olha só, por que, que eu digo que não? Porque assim, ó, primeiro que eu sou super exigente. E assim, ó, eu não tenho como. Eu preciso como é que é? Ver qual é a pressão que tu está usando. Online eu não Perfeito. consigo fazer Não, isso, no online. né? Ainda O que não, eu ainda posso, não. a teoria pode ser online, tudo pode ser online, mas tem um momento que a gente tem que se encontrar para a gente poder, é, como é que não é equilibrar, É o ajuste. O calibrar. ajuste. A É gente, o calibre. isso. A gente Mas precisa olha calibrar só, a já mão. ficou a ideia. Já ficou a ideia. Quem sabe no ano que vem a gente não produz por módulos, entrega um módulo digital aqui pela Health Isso, Play, e depois tu faz um isso. segundo módulo presencial. Quem É, sabe? o módulo da prática em si tem que ter pelo menos um encontro, dois encontros para fazer Lógico. Não, perfeito. esse, para poder fazer essa calibração, né? Perfeito. Porque assim, ó, eu dizia assim, como é que eu vou te dizer, ó, tem que fazer força um, força 2, não Não, existe, não, né? não. E Tem que assim, ter o ó, toque, tem que estar junto, tem e que estar cada perto. pessoa depende da sensibilidade. Porque tem gente que eu vou fazer uma pressão e vai ser muito para ela.
né? Porque ela tem muita cronicidade, está muito hipersensível, tem uma alteração plástica no tecido. Agora, tem pessoas que treinam muito e eu quero forte, eu quero mais. Então, assim, eu tenho que entender cada pessoa, né? O que acontece com cada um. Se eu botar a mesma força numa pessoa que tem uma resistência maior à dor, eu vou machucar ela, né? Talvez no outro dia ela nem caminhe. Então, eu preciso ter, é sério isso, eu preciso modular isso. Por isso que eu não sou de instrumento, né? Tem que ser a mão. A mão vai te dar a sensibilidade que tu precisa. Perfeito. Não, ótimo. Ótimo. Fátima, mais uma vez. Puxa, Obrigado, tava ótimo. Ela eu nem que agradeço. passou voando essa uma hora aqui. Então, mais uma vez, sempre é bom conversar contigo. Eu acho que, né, tu tem muito conhecimento. Eu acho muito legal essa visão diferente que tu acaba tendo do movimento humano, muito claro pelo toda a tua formação que tu tem, mas também de contar aí com não só com a fisioterapia, mas também somando a educação física e somando a tua jornada de cursos que tu fizeste, né, com profissionais internacionais. Eu sei que tu te organizou muito, já fez muitas viagens para poder acompanhar profissionais renomados na área. Então isso te tornou um profissional super referência que nós temos hoje aqui. Então eu te admiro muito, te acompanho de perto há bastante tempo. Então eu tenho orgulho aí de poder dizer para todo mundo, ó, a Fátima é minha amiga, ela me conhece. Obrigada. E é só para falar aí para quem a gente vai ter agora o Summit Internacional de Performance, que sempre é no Atlético Paranaense, né? E esse ano eu vou dar um workshop também. Então vai ser com a PUC e com o Grêmio. Vai ser 26, 27 e 28 de março. Eu acho que os workshops vão ser dia 26. Terão vários profissionais internacionais, assim, Pô, que legal. nacionais e internacionais. Vai ser um grande summit. Então fica aí o convite para Pô, vocês. E legal. olha, eu participo há já uns 10 anos do Summit e vai ser a primeira vez que a gente vai ter aqui em Porto Alegre e vale muito a pena, é muito rico. Então, não deixe de entrar lá também Perfeito. na Move Ótimo. Education, Perfeito. né? Ou entra lá Claro. e fala comigo, tá Perfeito. bom? Combinado. Fátima, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, para quem não conseguiu assistir toda a live, ou quer rever a live de hoje, ou quer melhor, até passar para encaminhar para amigos, logo, logo, daqui a pouco, a gente já vai disponibilizar essa live de hoje no feed aqui da Health Play, e a gente já marca a Fátima também, para as pessoas também poderem acessar esse conteúdo, tá bom, Fátima? Tá bom, obrigada. Vou Ótimo. reproduzir lá no meu também, Isso aí. tá bom? Tá bom. Um Obrigada. beijo, muito Beijo, obrigado, boa bom noite. te ver. Tchau, Obrigada, pessoal, muito igualmente. obrigado. E só relembrando, quinta-feira a gente vai ter outra live aqui na Health Play. Até lá. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Até mais. É.